Saudações, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Lógica de Programação. Nessa aula introdutória, abordaremos os conceitos da lógica de programação, formas de representação de algoritmos, comandos básicos, atribuição, entrada e saída de dados. Apresentaremos exemplos do nosso cotidiano a fim de facilitar o correto entendimento desses conceitos. É importante que ao fim desta aula você compreenda o que é um algoritmo e comece a desenvolver sua lógica de programação. Bom, a início temos duas definições do que é o algoritmo, mas não vamos nos deter a estas definições e sim filtrar algumas informações para nos basearmos, termos como destacar algumas características básicas dos algoritmos, que são elas: a capacidade dele ser finito, ou seja, ter um fim, não ambíguo ou não dar margem à dupla interpretação, ter a capacidade de entrada de dados do mundo exterior, saída de dados do ambiente do algoritmo e ser efetivo, ou seja, resolver um problema em tempo hábil. Existem então três formas básicas mais utilizadas para representar os algoritmos, que são elas as descrições narrativas, os fluxogramas e as linguagens algoritmos. Bom, a descrição narrativa ela faz uso do português para descrever o algoritmo. Há um exemplo aqui que estamos utilizando que é um chupar uma bala doce, onde temos um passo a passo a ser seguido, uma sequência lógica a ser dotada, que é pegar a bala doce, retirar o papel, chupar a bala doce, jogar o papel no lixo. Notem que há uma sequência para que esses passos sejam seguidos. As vantagens da utilização da descrição narrativa é que um formato bastante conhecido exige apenas saber ler para entender e há uma liberdade de expressão. Em contrapartida, há imprecisão, pouca confiabilidade e é extenso, é necessário que se escreva muito. O fluxograma apenas a utilização de símbolos específicos para representar o início e o fim do algoritmo, as entradas e a saída de dados, os cálculos, processamentos e outros. Suas vantagens é que é um padrão mundial, onde as figuras são facilmente recordadas, você pode lembrar-se delas de uma maneira mais fácil e é bastante conhecido. Suas desvantagens é que complica-se a proporção do tamanho do algoritmo, a partir do momento que o algoritmo seja mais extenso, logo tornará-se um pouco mais extenso também de se desenvolver esse algoritmo, por ter que estar desenhando essas figuras, já determina os dispositivos físicos associados à solução do problema e uma pouca atenção aos dados, que não é permitido descrevê-los adequadamente. E por fim, a linguagem algorítmica, que consiste na definição de uma pseudolinguagem de programação, cujos comandos são em português para representar o algoritmo, onde temos aqui um exemplo. Programa um algoritmo onde ele vai receber um valor digitado pelo usuário através do teclado e vai multiplicar esse valor por 2 e vai exibir por fim na tela. As suas vantagens é que traz uma independência física da solução, é uma solução apenas lógica, e pode-se definir quais e como os dados vão ser estruturados. Outra vantagem é que usa o português como base. A passagem quase imediata do algoritmo para uma linguagem de programação de alto nível também é uma das suas vantagens. Porém, a desvantagem é que exige uma definição de uma linguagem não real para trabalho e não existe uma padronização, permitindo que qualquer um venha definir a sua linguagem, restringindo então a liberdade de expressão. Temos então, por fim, o último tópico da nossa primeira aula, os comandos básicos, que serão 3, os de atribuições, os de entrada de dados e saída de dados. Para atribuir um valor a uma variável, vocês estarão utilizando o sinal de igualdade. Peço então a vocês atenção
para que venham a distinguir na linguagem de programação, na lógica de programação, um único sinal de igualdade e dois sinais de igualdade. Porque quando estiver utilizando somente um, na maioria das linguagens de programação, ele vai estar associando, atribuindo um valor de uma variável a um número, um valor de uma outra variável a variável inicial, ou até mesmo atribuindo uma cadeia de caracteres a uma variável. Se for a utilização de dois sinais de igualdade, ele estará de fato sendo utilizado como igual, igualando ambas as partes. Bom, e aqui temos alguns exemplos, onde total recebe o número 0, soma recebe soma mais 1, onde o valor anterior de soma será atribuído ao valor acrescido com 1, a mensagem recebendo uma cadeia de caracteres, erro de digitação, e a variável nome recebendo o nome herculano. Entrada de dados serão comandos onde faremos que o algoritmo receba aquilo que estaremos digitando no teclado do nosso computador. E a utilização deste é através do leia. Leia, e entre parênteses, a variável que vai receber o que digitamos anteriormente. Então, temos aqui alguns exemplos, onde leia vai receber na variável idade um número digitado pelo usuário, leia receberá o salário e as faltas, leia recebe o nome do professor. Para, então, fazer com que o algoritmo exiba na tela, esteja mostrando na tela aqueles resultados, utilizaremos os comandos escreva ou escreval. A diferença dentre estes é que no escreva ele apenas jogará na tela, e no escreval ele pulará a primeira linha e jogará o resultado embaixo. Há uma diferença no uso prático, a qual vamos mostrar mais na frente. Sua sintaxe é escreva, entre parênteses, a lista de saída, variável ou aquilo que você quer imprimir na tela. Temos aqui os exemplos. Escreva a variável idade, onde o usuário antes, naquele nosso exemplo em atribuição, digitou a sua idade, então aqui estaríamos exibindo a idade a qual o usuário digitou. Escreva salário e faltas, escreva o nome do professor. E temos então a nossa lição de casa, que está dividida em 3 atividades, e que vocês estejam realizando e postando no nosso. E por fim, a nossa lição de casa. 3 exercícios. O primeiro pede para conceituar algoritmo utilizando suas próprias palavras. O segundo, considerar as atribuições e determinar o valor das variáveis. E o terceiro, onde vocês vão criar uma variável, um algoritmo, que faça com que o robô Zé execute as atividades que pede abaixo: trocar o pneu de um carro e calcular a média de um aluno com 3 notas. Por hoje, vamos ficando por aqui. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até a próxima.